Existe algo curioso acontecendo no mundo. Milhões de pessoas, em diferentes culturas, acreditam em algo invisível, algo que não pode ser medido em laboratório, algo que não aparece em exames. E mesmo assim, essas pessoas dizem que isso muda a vida delas. Algumas dizem que melhora a dor, outras dizem que ajuda a enfrentar doenças graves, e algumas acreditam que isso pode até salvar vidas. Mas a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: a fé cura ou apenas consola? E mais importante, o que a ciência realmente diz sobre isso? Porque entre a experiência humana e a evidência científica existe um espaço perigoso. E é exatamente nesse espaço que nascem as maiores ilusões. Mas também algumas das verdades mais profundas sobre o ser humano. Antes de qualquer conclusão, a gente precisa entender do que está falando. Porque quando alguém diz fé, isso pode significar coisas completamente diferentes. Para alguns, é religião, doutrina, regras, rituais, pertencimento. Para outros, é algo muito mais silencioso. Uma sensação de conexão, um sentido maior para a vida. Uma forma de encontrar significado, mesmo no sofrimento. Na medicina moderna, isso ganhou um nome mais amplo: espiritualidade. E aqui está um ponto essencial que quase ninguém explica. Nem toda religião é saudável, e nem toda espiritualidade faz bem. A ciência não estuda Deus. Ela estuda o impacto que crenças, sentido e experiências têm sobre o corpo e a mente. E isso muda completamente a pergunta. Não é mais sobre acreditar ou não acreditar. É sobre o que essa crença faz dentro de você. O corpo humano não reage apenas a vírus, bactérias ou medicamentos. Ele reage ao significado. Quando uma pessoa encontra sentido em algo, quando sente esperança, conexão, propósito, o cérebro muda. Áreas ligadas à emoção e ao controle do estresse são ativadas. Sistemas de recompensa entram em funcionamento. E o organismo pode sair de um estado de ameaça para um estado de maior equilíbrio. Isso não é místico, é biologia. Mas aqui está o cuidado que precisa ser feito. Essas mudanças existem, mas elas não são milagres. Elas não curam câncer, não eliminam infecções, não substituem tratamento. O que elas fazem é algo mais sutil e, ao mesmo tempo, poderoso. Elas mudam a forma como o corpo lida com o sofrimento. O corpo não entende filosofia, mas responde ao que você sente. Quando a gente sai das opiniões e entra nos estudos mais sérios, um padrão começa a aparecer. A espiritualidade tem impacto mais consistente em uma área específica, a saúde mental. Pessoas com algum tipo de vivência espiritual estruturada tendem, em média, a apresentar menos sintomas depressivos, menos ansiedade, menor sensação de vazio existencial. Em pacientes com doenças graves, isso se torna ainda mais evidente. A espiritualidade pode ajudar a enfrentar o diagnóstico, a lidar com a dor e a encontrar algum sentido, mesmo em situações limite. Mas aqui está a verdade que raramente é dita. Isso não significa que espiritualidade melhora a doença em si. Significa que ela pode melhorar a experiência de estar doente. E essa diferença muda tudo. Porque uma coisa é viver mais, outra coisa é sofrer menos enquanto vive. E a medicina nem sempre sabe lidar com essa diferença. Existe um tipo de força que não aparece em exames, mas aparece na forma como a pessoa continua, mesmo quando tudo parece desmoronar. Não é milagre, não é intervenção sobrenatural comprovada. É algo mais humano do que isso. Quando alguém acredita que sua vida tem um propósito, quando sente que não está sozinho, quando faz parte de algo maior, o sofrimento muda de forma. Ele não desaparece, mas deixa de ser vazio. E isso tem consequências reais. Pessoas com esse tipo de estrutura interna tendem a lidar melhor com perdas, com diagnósticos difíceis, com incerteza. E existe um fator muitas vezes ignorado: comunidade.
Religiões organizadas oferecem algo que a medicina não prescreve: presença humana constante, rede de apoio, sentimento de pertencimento. E isso, sozinho, já é um fator de proteção poderoso. Não é a fé isolada, é o que vem junto com ela. Agora, é aqui que a história começa a se distorcer. Porque uma associação não é uma causa. Só porque pessoas religiosas parecem ter, em média, melhores desfechos em alguns estudos, isso não significa que a fé foi o motivo. Pode ser o estilo de vida, pode ser menos consumo de álcool, pode ser suporte social, pode ser rotina, ou tudo isso junto. Esse é um dos erros mais comuns e mais perigosos: transformar correlação em promessa. É assim que nascem frases como fé cura, pensamento positivo atrai saúde. Mas a ciência não sustenta essas simplificações. A ausência de prova não é prova de milagre. E acreditar nisso sem crítica tem um custo. Nem toda fé acolhe. Algumas ferem. Existe um fenômeno pouco discutido, mas bem descrito na ciência: a forma como a pessoa usa a fé para lidar com o sofrimento. Na literatura médica, isso tem um nome: coping religioso ou espiritual. E ele pode seguir dois caminhos, completamente diferentes. O primeiro é o chamado coping positivo. É quando a espiritualidade funciona como suporte. Quando a pessoa encontra conforto, sente que não está sozinha, consegue ressignificar a dor. Não nega a realidade, não foge do tratamento, mas encontra força para atravessar o processo. Mas existe o outro lado, o coping negativo. E ele é mais comum do que parece. É quando a fé se transforma em peso, quando surge a ideia de punição, quando a pessoa acredita que está doente porque falhou, quando sente abandono ou rejeição divina. Ou pior, quando acredita que não está sendo curada, porque não tem fé suficiente. Isso não fortalece, isso adoece. Estudos mostram que esse tipo de vivência está associado a mais ansiedade, mais depressão, pior qualidade de vida. E às vezes, consequências ainda mais graves: abandono de tratamento, recusa de cuidados médicos, busca por soluções sem evidência. A mesma fé pode sustentar ou pode afundar. Depende de como ela é vivida. O que deveria aliviar, às vezes se transforma em peso, e onde existe dor, existe mercado. Nos últimos anos, a espiritualidade deixou de ser apenas uma experiência humana e passou a ser também um produto. Cursos, métodos, promessas. A ideia é sedutora: controle total sobre o corpo, através da mente. Cura através da vibração. Saúde através da intenção. Mas aqui está o problema: essas narrativas ignoram completamente os limites da biologia. E pior, transferem a responsabilidade da doença para o paciente. Se você não melhorou, é porque não acreditou o suficiente. Isso não é ciência. Isso não é cuidado. Isso é simplificação emocional, com potencial de causar dano real. Nem tudo que parece cuidado é cuidado. Durante muito tempo, a medicina tentou se afastar de tudo que não podia medir. E no processo, acabou ignorando uma parte essencial do ser humano: a dor que não aparece no exame, a angústia que não cabe no diagnóstico, a pergunta que nenhum remédio responde: por que isso está acontecendo comigo? A verdade é que muitos pacientes querem falar sobre isso, querem ser ouvidos, querem que seus valores sejam considerados. Mas na prática, isso raramente acontece. A consulta é rápida, o foco é técnico, e o que não é biológico fica de fora. Mas ignorar não faz desaparecer. A espiritualidade continua ali, influenciando decisões, medos, esperanças. E quando a medicina não ocupa esse espaço com escuta, outros ocupam. Nem sempre com responsabilidade. Então a pergunta não é se a espiritualidade deve entrar na medicina. Ela já está lá.
A pergunta real é: como lidar com isso sem causar dano? Existe um caminho possível. E ele começa com algo simples, mas raro. Escutar. Entender o que o paciente acredita, o que dá sentido à vida dele, o que ele teme. Sem impor, sem corrigir, sem invadir. E aqui entra um conceito fundamental, mas pouco falado: prevenção quaternária. Evitar excessos. Excesso de exames, excesso de diagnósticos, excesso de intervenções e também excesso de certezas. Nem tudo precisa ser tratado, nem tudo precisa ser corrigido, e nem toda fé precisa ser medicalizada. Mas também, nenhuma fé deve substituir tratamento quando ele é necessário. Equilíbrio é reconhecer limites. Depois de tudo isso, fica uma pergunta inevitável: o que afinal vale a pena preservar? A resposta não está no extremo, nem na negação da espiritualidade, nem na sua idealização. O que a ciência sugere é algo mais simples e mais humano. A espiritualidade pode ser uma ferramenta, não para controlar o corpo, mas para sustentar a mente. Não para evitar a morte, mas para dar sentido à vida. Quando bem integrada, ela não compete com a medicina, ela complementa. Mas quando distorcida, ela pode afastar pessoas exatamente daquilo que poderia ajudá-las. O remédio e o veneno são a mesma coisa, só muda a forma como você usa. No fim, talvez a questão nunca tenha sido se a fé cura, mas por que o ser humano precisa tanto acreditar em alguma coisa? Talvez seja medo, talvez seja esperança, talvez seja a tentativa de dar ordem ao caos. A ciência explica mecanismos, mas não responde tudo. E a espiritualidade preenche esse espaço. Às vezes com conforto, às vezes com ilusão, e quase sempre com significado. A pergunta que fica não é simples: você está usando sua fé para enxergar melhor a realidade ou para fugir dela? Porque no final, não é apenas sobre acreditar, é sobre como isso transforma a forma como você vive. Se esse vídeo te fez pensar, se em algum momento você se reconheceu ou começou a questionar algo que sempre pareceu óbvio, então ele já cumpriu o papel dele. Agora eu quero te ouvir. A sua experiência com fé, espiritualidade ou até com a ausência delas mudou a forma como você lida com a vida ou com a doença? Deixa aqui nos comentários. Porque às vezes, a resposta que você encontrou pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o lembrete. Porque aqui, a gente não simplifica o que é complexo e não vende respostas fáceis para perguntas difíceis. No fim, não é sobre no que você acredita, é sobre o que isso está fazendo com você.